Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente nesta manhã para darmos continuidade ao estudo do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje nós faremos a lição número 16, As Vidas Sucessivas e os Mundos Habitados. Alguns estudiosos, há muitos séculos, guardam as verdadeiras concepções do universo, o qual não se encontra circunscrito ao minúsculo orbe terreno e é representado pelo infinito dos mundos, dentro do infinito de Deus. Não obstante as teorias do sistema geocêntrico, que encarava a Terra como o centro do grupo de planetas em que vos encontrais, a ideia da multiplicidade dos sóis vinha, de há muito, animando o cérebro dos pensadores da antiguidade. Apesar da objetiva dos vossos telescópios, que descortinam na imensidade as terras do céu, julga-se erradamente que apenas o vosso mundo oferece condições de habitabilidade e somente nele se verifica o florescimento da vida. Infelizmente, são inúmeros os que duvidam dessa realidade inconteste, aprisionados em escolas filosóficas que pecam pelo seu caráter obsoleto e incompatível com a evolução da humanidade em geral. É que não reconhecem que a Terra, minúscula, é apenas um ponto obscuro e opaco no concerto sideral, e nada de singular existe nela que lhe outorgue com exclusividade o privilégio da vida. Em contraposição aos acertos dos negadores, podeis notar cientificamente que é mesmo em vosso plano o local do universo onde a vida encontra mais dificuldades para se estabelecer. Grande é a tortura dos seres racionais que no mundo terráqueo buscam guarda para as suas aspirações de progresso, porquanto do berço do túmulo suas existências representam grande soma de esforços, combatendo com a natureza inconstante, com as mais diversas condições climatéricas, arrasadoras da saúde e causas de um combate acérrimo da parte do homem, porque não lhe é possível viver em afinidade perfeita com a natureza submetida às mais bruscas mutações, sendo obrigado a criar a sua moradia, organizar a sua habitação, que representa de fato a sua escravidão primeira, impedindo-lhe uma existência cheia de harmonia e espontaneidade. O vosso mundo vos obriga a uma vida artificial, já que sois obrigados a buscar cotidianamente o sustento do corpo que se gasta e consome nessa batalha sem tréguas. Nele, as mais belas faculdades espirituais são frequentemente sufocadas em virtude das mais imperiosas necessidades da matéria. Que se calem os que puderem descobrir a vida apenas em vossa obscura penitência de náufragos morais. Por que razão a vontade divina colocaria na amplidão essas plagas longínquas? Enxergar nesses mundos distantes somente objetos de estudo da vossa astronomia é um erro. Eles estão às vezes regulados por forças mais ou menos idênticas às que controlam a vossa vida. Em sua superfície, observam-se os fenômenos atmosféricos e outros cuja explicação é inacessível ao vosso conhecimento. Por que os formaria o Criador para o ermo do silêncio e do deserto? Podereis conceber cidades bem construídas, abarrotadas de tesouros e magnificências, apodrecendo sem habitantes? Há mundos incontáveis, e muitos deles formados de fluidos rarefeitos, inatingidos na atualidade pelos vossos instrumentos de ótica. A Terra não representa senão um detalhe obscuro no ilimitado da vida, região da amargura, da provocação e do exílio, constituindo, porém, uma plaga de sombras varrida, muitas vezes, pelos cataclismos do infortúnio
e da destruição deve representar para todos quantos a habitam uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado e onde se prepara, demandando o glorioso porvir. Significa um dever de todo homem o trabalho próprio, no sentido de atenuar as más condições do seu meio ambiente, aplanando todas as dificuldades de ordem material e moral, porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Forças ocultas, leis desconhecidas, esperam que a alma humana delas se utilize, e à medida que se espalhe o progresso moral, mais os homens se beneficiarão na fonte bendita do conhecimento. Para a humanidade terrestre, a revelação de outras pátrias do firmamento, fragmentos da pátria universal, não deve constituir uma razão para desânimo de quantos se entregam aos labores profícuos do estudo. Os desequilíbrios que se verificam no orbe terreno obedecem a uma lei de justiça, acima de todas as coisas transitórias. E, além disso, a primeira obrigação de todo homem é colaborar em todos os minutos de sua passageira existência em prol da melhoria do seu próximo, consciente de que trabalhar a benefício de outrem é engrandecer-se. O conhecimento das condições perfeitas da vida em outros mundos não deve trazer abatimento aos extremistas do ideal. Semelhante verdade deve encher o coração humano de sagrados estímulos. Saudai, pois, o concerto da vida no seio dos vossos combates salvadores. Sóis portentosos, luzes policrômicas, mundos maravilhosos existem embalados pelas harmonias que a perfeição eleva à entidade suprema. Além do grande cão, da ursa de Hércules, outras constelações atestam a grandeza divina. Os firmamentos sucedem-se ininterruptamente nas amplidões etéreas, mas a humanidade para Deus é uma só, e o laço do seu amor reúne todos os seres. Bela passagem essa, né, que Emmanuel nos traz, nos falando sobre as vidas sucessivas e os outros mundos existentes, né? Então, nós já sabemos que nós não somos privilegiados, nós não somos os únicos que têm um local, que têm uma condição de vida, né? Existem outras moradas, né? Existem várias moradas na casa do Pai. Então, ele aqui nos relata o processo desses mundos, ele nos dá um alento, né, de que nós não devemos ficar preocupados porque estamos num mundo de mais dificuldades, de mais situações. Ele nos diz que existem mundos onde o avanço é um pouco maior, onde o avanço é até maior. E isso é um alento para nós, não deve ser um desânimo, deve ser um alento, ou seja, devemos trabalhar no sentido de buscar fazer com que esse nosso mundo seja um mundo melhor, né? E ele fala da contribuição para com o próximo, que a gente deve olhar o próximo, pois melhorando o próximo, melhorando a nós estaremos melhorando a condição do nosso planeta, né? Do nosso plano material. Então, fica para hoje, né, essa lição, lembrando que importante é sempre a gente manter a linha do estudo, manter a linha da busca pelo conhecimento, melhorar a nossa qualidade de compreensão de onde as coisas estão. Lembrando que ele diz aqui que Deus é um só, é o laço do amor de Deus que une todos os seres, ou seja, nós temos a condição de nos unirmos aos outros irmãos que habitam outros orbes, tá? O que nós precisamos é caracterizar a nossa figura com uma condição de elevação, para que esse contato, para que essa percepção e essa união possa se dar, possa acontecer, tá? Então fica aí, né? Mais um dia que inicia dentro desse processo do isolamento social, do nosso recolhimento, que nós possamos aproveitar estes momentos para entrarmos em profunda reflexão,
para avaliarmos a necessidade das nossas mudanças, aquilo que nós precisamos melhorar em nós e, consequentemente, essa melhora vai produzir a melhora do nosso planeta. Continuemos no nosso processo de vibração para que aqueles irmãos que estejam acometidos desta doença possam receber do plano espiritual e através das nossas vibrações todo o carinho, toda a força e a sustentação para enfrentarem esse momento, para colocarem esse momento adiante. Então fica aí o meu carinho, meu amor por cada um de vocês. Agradeço aqueles que têm acompanhado esse estudo e vamos seguindo em frente. Mais um dia, tá? Desejo que ele seja de muitas alegrias, muita paz, muita tranquilidade e nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, para a continuidade do nosso estudo e das nossas reflexões. Até mais, um grande abraço.